Saúde mental no trabalho. O que as empresas podem fazer para garantir um ambiente psicologicamente saudável? Olá, eu sou Ingrid Capper, mentora de líderes. Esse é o meu sócio, Carlos Pereira, e nós estamos aqui hoje no Business A2 Podcast. Também por acaso é marido, né? E por acaso o marido, exatamente, né? Coincidentemente, né, Pretinho? É isso aí. Coincidentemente. E hoje, então, para falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, a gente tem mais um convidado, né, Carlos? Uma convidada. Exatamente. Uma convidada muito, muito especial. Muito conhecida. Lisandra do Amoral. Seja muito bem-vinda, Lisandra. Muito obrigada pela sua participação. Então, já vou aqui dando... Ao apresentar a Lisandra, né, contando que eu e a Lisandra, né, além de eu admirá-la como profissional, nós somos muito, muito amigas, nos formamos juntas. Então, a Lisandra também é psicóloga e ela seguiu uma carreira agora, né, um pouco diferente, assim, do tradicional e do habitual, que mescla aí negócio, psicologia, que eu quero que depois ela conte um pouco. Mas, apresentando um pouco a Lisandra, ela é coordenadora de gestão de saúde empresarial na Unimed Porto Alegre. É graduada em psicologia pela PUC, com pós-graduação em liderança estratégica de negócios e pessoas pela ESPM. Então, vou deixar, né, Lisandra, para que tu te apresente. Mas primeiro me conta, assim, como é que... bom, tu de psicóloga, claro que a gente sempre sabe, né, como é que foi, mas o pessoal aí que não te conhece, como é que tu chegou, assim, tu saiu lá da psicologia, né, e foi trabalhar com gestão em saúde empresarial na Unimed, né? Uhum. E até depois explicar um pouquinho o que se faz, assim, a tua área de gestão em saúde. Certo. Conta aí. Tá bom, obrigada então pelo convite, né? Me sinto honrada de estar aqui participando e podendo trocar, né? Compartilhar um pouco desse tema, saúde mental nas organizações, e também falar um pouco sobre esse trabalho de gestão de saúde, que é muito novo ainda para as empresas, mas vem crescendo muito. Então, vou compartilhar um pouco com vocês como que isso aconteceu também na minha carreira, né? Eu, então, me formei psicóloga e imediatamente fui trabalhar na área de recursos humanos, né? Uhum. Numa empresa de grande porte, mas de gestão familiar. E, então, uma atuação mais generalista dentro de RH, seleção, né? Treinamentos e tudo mais. E aí fui, né, então, me desenvolvendo e passando por outras empresas, sempre com uma atuação mais generalista. Quando eu ingressei nessa empresa, então, que eu estou hoje... iniciei pela área de RH também e estive muito tempo na área de consultoria interna, né, como BP, apoiando as lideranças, enfim, né, na gestão dos times e boas práticas de gestão e como é que a gente implementa as nossas políticas institucionais e desdobra isso, né, com os times para que a gente alcance, então, os resultados esperados para a organização. E, aos poucos, eu fui me encantando muito pelo mundo da gestão, né? Queria muito, muito não mais influenciar as lideranças para que elas tivessem uma forma, né, de gerir as equipes, mas eu queria poder fazer isso. Eu gostaria de ter uma equipe. E comecei, então, a traçar esse plano de desenvolvimento para mim, né, junto com a liderança que eu tinha na época. E, enfim, foram várias tentativas, né? Alguns nãos, porque a gente ouve isso na carreira da gente, né? Que daqui a pouco tu não tem experiência em liderar, então não é o teu momento ainda. E aí tu traça novas rotas, né? Vai liderar projetos, assim tu já vai, né, aprender como conduzir pessoas. E aí fui, então, me desenvolvendo até que chegou, então, uma oportunidade de implementar estruturar uma área de saúde para colaboradores, né, dentro da empresa. E aí foi um grande presente que eu recebi, né? Eu entendi isso como um grande reconhecimento e uma aposta, né? Uma aposta que fizeram em mim, assim. Aí comecei a estudar muito isso, viajei para fazer bench, né, em outros lugares, em outras empresas que já tinham área de saúde do colaborador estruturada. E aí voltei para dentro de casa e comecei a desenhar isso, estruturar a equipe. E aí fiquei, então, 3 anos trabalhando
numa área de saúde interna, né? Trabalhando para os colaboradores. Eu me lembro até, desculpa te interromper, Elisandra, mas eu me lembro que a gente conversava muito nessa época. E assim, quando tu começou a fazer isso, não existia isso no mercado. Eu me lembro de tu ter ficado pesquisando sobre saúde para colaborador. Era algo assim completamente novo. Foi antes da pandemia, né? Era até difícil de achar benches, né? Eu acho que sobre esse tema, né? Aqui na região não tinha, né? Assim, né? E aí, claro, né? E aí, nesse meio de caminho, acontece uma pandemia, né? Então, enfim, daí todas as questões de saúde mental, né? Que desdobraram, né? Do que a gente viveu ali. E aí, a gente também estruturando ações, né? Como que a gente podia, então, contribuir com os nossos colaboradores nesse momento. Então, foi assim que saúde surgiu na minha vida, né? Depois disso, de ter estruturado a parte do colaborador, de ter ficado em torno de 3 anos ali, é que, então, eu fui convidada para estruturar a área que entrega saúde para as empresas clientes, que hoje é, então, o trabalho que eu desempenho junto com uma equipe lá na Unimed, né? Então, também desenhamos do zero, né? Como que a gente vai prestar essa consultoria para que as empresas possam estruturar a sua área de saúde do colaborador. Como é que elas podem utilizar o benefício do plano de saúde, não só para entregar uma carteirinha de plano de saúde ou um guia médico e que as pessoas saiam em busca do que elas têm que fazer, né? Mas que elas tenham um plano, a gente chama plano de cuidado corporativo, né? Que a gente possa olhar para dados de saúde dessa empresa e, a partir disso, definir prioridades e estabelecer, então, um plano de ação, um plano de cuidado corporativo para que as pessoas se sintam cuidadas pela sua empresa, né? Mas também saibam qual é a sua participação, né? Como é que a pessoa aprende a despertar o seu protagonismo em saúde? Saúde, para as pessoas, é mais ou menos como carreira, né? As pessoas têm aquela ideia assim, a empresa que tem que cuidar da minha carreira. Ela que tem que me dar treinamento, ela que tem que me dizer para onde ir, que tem que me dar feedback, e eu estou aqui esperando. E saúde, às vezes, é mais ou menos assim. As pessoas pensam que algo tem que vir para que elas saibam o que fazer. Então, a gente precisa, sim, dar alguns caminhos, mas a pessoa precisa saber que ela precisa se antecipar algumas coisas. Ela precisa atuar nos hábitos de saúde, né? No cuidado com a saúde mental, entre outras coisas. Então, entendi. Foi por aí. Foi por aí. Legal. Lisandra, vocês comentaram aqui que, sob algum aspecto, tu foste meio que, assim, desbravaste esse caminho, porque era uma coisa pioneira, que não existia. Né? Foste pioneira nesse sentido, dentro da própria empresa atual e tal, como é que a coisa começou. Como é que tu descreves a evolução disso, assim, desde aquele começo, que na região não tinha nada, até o momento de hoje, assim, como é que é na tua visão? Eu vejo que nesse meio tempo aconteceram muitas coisas que despertaram as empresas e as pessoas para a pauta de saúde, né? Sim, todo mundo que viveu uma pandemia hoje encara a saúde de uma outra forma. Então, obviamente, a gente percebe um interesse maior, né, sobre isso. As pessoas e as empresas buscando caminhos, buscando desenvolver ações que vão se antecipar. Ninguém quer ter uma doença crônica descompensada, porque sabe que se acontecer de novo uma pandemia, eu estou no grupo de risco, né? Eu tenho mais risco de que algo não seja tão bom para mim. Então, isso fez com que avançasse um pouco. Ainda temos um caminho muito grande pela frente, né? Mas vejo já muita, como é que eu vou dizer assim, muito interesse, né, por parte das empresas em discutir esse assunto, em entender que a contribuição da empresa é grande, né, como uma formadora de opinião, né, como uma influenciadora. Então, eu tenho visto um caminho bem positivo, assim, nesse caminho. E até, Lisandra, nesse caminho aí que nós estamos conversando, assim, quando tu fala em saúde do colaborador, né? Saúde em que sentido? A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde física, um pouco de tudo. Como é que
O que tu quer dizer com isso? Eu acho que um pouco de tudo, né? Porque quando a gente olha para uma população, a gente vai precisar entender, e aí população, eu estou falando a população das empresas, né? O grupo de pessoas que tem naquela organização. Quando eu me debruço nos dados daquela empresa, que pode ser através das informações de saúde ocupacional, né? Daquele periódico que eu faço todo mês, pode ser na utilização do plano de saúde, enfim, pode ser um mapeamento que a empresa resolva fazer. Eu vou enxergar o que são prioridades para aquele grupo de pessoas, para aquela população. Eu vou definir um perfil epidemiológico, um perfil demográfico, né, que vai me dizer o que realmente eu tenho que fazer. Então, obviamente, a gente sabe que saúde mental é a pauta, né, do mundo, assim. Mas pode ser que naquele grupo específico de pessoas eu precise trabalhar ergonomia. Porque as pessoas ali têm um problema maior de questões osteomioarticulares do que saúde mental, né? E então, eu, como empresa, não vou... claro, vou desenvolver uma ação educativa, né, em saúde mental, mas eu preciso desenvolver ações voltadas para esse outro tema, que tem muita... Que tem muito a ver com esse grupo de pessoas que eu tenho aqui. Talvez possa estar relacionado ao meu tipo de trabalho, né, ou não, enfim, aí eu vou precisar entender. Mas estudar e entender a característica dos grupos é muito importante, né, para que a gente defina que ações a gente vai fazer. Entendi. Então, na verdade, é dependendo da empresa e do grupo. E, claro, como vocês, como plano de saúde, têm todas as informações de utilização, enfim. E aí conseguem também ajudar em algumas ferramentas ali, né? Isso, e é muito importante deixar claro que a gente, como operadora, trabalha muito com Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, jamais tu vai trabalhar com a empresa informando dados de saúde da Ingrid, do Carlos, né? A gente trabalha com dados populacionais, né? Então, sempre de forma que a gente não consiga identificar as pessoas. Isso é muito importante quando a gente trabalha com dados sensíveis, né? Que as pessoas sintam que há essa preocupação, que são profissionais técnicos de saúde, são médicos, são enfermeiros que estão debruçados nesses dados para que a gente consiga gerar uma visão que nos traga um caminho, mas sem expor as pessoas, sem... Claro. Né? E as empresas estão buscando isso? É uma coisa que elas estão interessadas, elas estão abertas? As empresas buscam isso, pedem muita ajuda, né? Porque, claro, né, a empresa ela compra um benefício de plano de saúde, né? Que tem um custo. E ela precisa também manter isso equilibrado. E ela percebe, além do custo, que quando ela tem pessoas mais saudáveis, ela tem mais produtividade, ela tem menos absenteísmo, enfim, né? Então, ela tem colaboradores com um senso de pertencimento maior quando ele nota que a empresa está interessada em desenvolver ações de bem-estar, em cuidar, né? Então, tem várias coisas que a empresa percebe e faz com que ela busque, né, esse trabalho. Assim. Até me lembrando agora que quando eu era gerente de recursos humanos, né, nós também tínhamos a Unimed lá, e era muito louco, porque, para quem não sabe, né, como é que funciona o custo de um plano de saúde, ele é pela utilização. Né? Então, assim, quanto mais a empresa utiliza, maior vai ser o valor do contrato dela na hora da renovação. E era muito louco, naquela época não se tinha isso, mas a gente ia ver a sinistralidade do plano de saúde na hora de fazer a renovação do plano. Exatamente. E aí era um negócio assim que aquilo ali subia muito de um ano para outro, porque a gente nunca sabia o que ia acontecer. Exatamente. E aí, quando eu entrei, eu pensei assim, não chega, isso aqui tá virando né? É uma conta sem fim. E aí, então, a gente começou a olhar gradativamente, né? Mês a mês ali, qual era a utilização, mas ainda muito sem saber o que fazer, sabe, Elisandra? Muito assim, não, eu vou olhar, mas eu não tinha muito... Tá, mas e o que eu faço com isso, né? Porque também eu não posso chegar para o meu colaborador que está utilizando um plano de saúde e dizer, não, agora tu não usa. Né? Então, não tinha isso, né? Mas tu pode... Como é que eu vou te dizer assim? Tu pode educar as pessoas para um uso consciente, tu pode orientar as pessoas para que elas cuidem da saúde, para que elas evitem... Chegar, né? Ter doenças que elas ainda não têm, para que tu gaste esse dinheiro com as pessoas que realmente precisam, entendeu? Então, a lógica é essa. E hoje a gente trabalha
muito nessa linha, né? Desenvolvendo ações que vão olhar desde a gente distribui as vidas, estratifica elas numa pirâmide, tá? Que a gente trabalha em cima de um modelo inspirado numa operadora de plano de saúde americana, chama modelo da pirâmide da Kaiser Permanente. Então, esse modelo, ele pega o quê? Ele pega uma população, olha para a saúde dessa população e diz que a maioria das pessoas, de 70% a 80%, vai estar na base da pirâmide, que são pessoas saudáveis ou com condições simples de saúde. Sei lá, o que é condição simples? Um hipertenso que toma o seu remédio e vai todo dia trabalhar. Tá tudo ok, né? Ele não precisa que alguém fique o tempo inteiro em volta dele, porque ele conduz o cuidado dele com algumas orientações. E quando a gente vai para os níveis imediatamente acima da pirâmide, que a gente vai ter de 20% a 30% pessoas complexas e de 1% a 5% pessoas altamente complexas, tu vai precisar de um cuidado mais personalizado. Então, a base da pirâmide é o impacto com ações de educação e saúde, que é dizer para a mulher quando que ela tem que fazer os exames preventivos. E aí ela vai lá buscar os exames preventivos. Agora é diferente de um caso oncológico, é diferente de um renal crônico, né? É diferente de um idoso que já está acamado, por exemplo, né? Que ele precisa de um enfermeiro, por exemplo, que nós temos lá, navegador, que vai entrar em contato com ele ou com a família para saber como está. Foi no médico, não foi no médico? Como é que está a medicação? Segue tomando? O tratamento oncológico está indo nas químios? Não está indo? Abandonou? Por que abandonou? Como é que a gente pode... Vamos falar de novo com o médico se essa medicação te deu um efeito colateral e tu abandonou o remédio? E aí a gente busca outra alternativa, porque se tu não tomar mais, vai piorar. E aí tu vai para emergência, daí tu vai internar, e aí sabe-se lá, né? Então, esse modelo da navegação do cuidado, ele funciona para várias doenças crônicas de alta complexidade que nós temos, e, inclusive, para a nossa pauta, que é a saúde mental, né? Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem depressão, ela toma uma medicação, está lá trabalhando, está estabilizada a depressão dela. Agora, eu tenho uma pessoa que tem algumas tentativas de suicídio, que tem internações psiquiátricas, que, né, reúne algumas comorbidades dentro desse quadro. Bom, nós vamos trabalhar, então, com um acompanhamento mais individualizado para que essa pessoa não abandone o tratamento, para que essa pessoa não descompense e não corra riscos novamente. Né? E aí todo mundo ganha, né? Na verdade, todo mundo ganha. Claro, exatamente. Ele ganha, né? Porque ele está cuidando da sua saúde. A empresa ganha também, na medida em que ela tem colaboradores mais felizes, mais comprometidos e também reduz, né? Não sei se a longo prazo, né? Os próprios custos, né? É uma questão de trabalhar na prevenção, né? O segredo todo é prevenção. Ou tu pode prevenir que venha acontecer ou prevenir que venha se agravar, né? Assim, eu trabalhar sempre na base da pirâmide, pelo que eu estou entendendo. Isso aí. E para a saúde mental também, né? Que é o nosso assunto, né? É o nosso assunto, isso aí. Mas vai lá. É o nosso assunto. Não, nesse universo da saúde mental, eu vou... Assim, tu disseste, não, era uma coisa nova, mas aí nós tivemos uma pandemia, né? Tivemos uma pandemia há um tempo... Nada como uma tragédia para começar a levar essas coisas em consideração. Tivemos uma pandemia, agora há pouco tempo tivemos uma enchente, né? Gigante. Então, assim... Como é que isso... Como é que se dá essa questão assim, dessas tragédias, dessas coisas, nesse desafio, né, da saúde mental? Né? Assim. Na verdade, saúde mental já vinha... Na verdade, a doença mental já vinha crescendo, né? Em 2019, a gente já era, né, ansiedade, já era o país mais ansioso do mundo, em 2019. Então, assim, a gente já vinha manifestando isso e a pandemia só colocou luz no tema, né? Botou um holofote em cima desse assunto. Obviamente, antecipou e piorou algumas coisas, porque nós vivemos perdas reais, nós vivemos problemas financeiros, nós vivemos medo, né? Então, insegurança. Então, tudo isso, claro, desencadeou muita coisa. Mas não foi só a pandemia, né? A gente já vinha nessa caminhada de crises de ansiedade, de burnout, né, esgotamento e tudo mais. E isso acontece muito pela forma como a nossa vida vem se dando, né?
pela questão da aceleração, né, da nossa rotina, né, pelas questões tecnológicas, enfim, N variáveis, pelas questões biológicas, né? Então, N variáveis influenciaram para que as pessoas viessem para este caminho do adoecimento. E aí a pandemia veio e, pum, né, deu uma baita de uma empurrada, de uma reforçada nisso. E aí, claro, enchente também, enfim, todos os desastres, né, todas as situações de estresse forte que as pessoas sofrem vai ter um impacto na saúde mental, né? Isso é inevitável. Entendi. E assim, o que significa, assim, na prática, né, Lisandra, ter um ambiente que promova a saúde mental? Porque eu acho que fica... para mim, ainda não consigo ter ideia, né? Como é que as empresas podem criar esse ambiente psicológico? O que elas podem fazer? Né? O que tu aconselha aí? Eu acho que ambiente psicologicamente saudável para se trabalhar não precisa ser um ambiente que a gente tem mesa de sinuca e... Pois é. Polêmica. Jogo de videogame. E jogo de videogame. Não precisa, porque eu acho que... primeiro, é claro que tem empresas que têm práticas que não são nada legais para ninguém, né? Sim. Mas a gente também tem um grupo de empresas que elas simplesmente divergem na cultura que elas estabelecem. E, por vezes, eu posso ir trabalhar nessa empresa, ter uma expectativa, porque estou indo para lá com os meus valores, com o que eu acredito que é legal, e eu chego lá e é um pouco diferente. Isso me frustra. Eu me sinto meio que numa sinuca, mas não consigo sair do lugar. E, com isso, eu vou adoecendo porque eu não saio daquela situação. Mas não necessariamente aquela empresa é ruim. Ela simplesmente tem uma cultura que não fecha com o meu estilo. Então, esse eu acho que é um ponto bem importante para a gente separar aquelas empresas que, de fato, não são legais, que têm práticas assediadoras, que têm... Enfim, que ninguém gostaria de trabalhar lá, que não é legal mesmo, mas de separar essas empresas daquelas que são empresas que têm o seu funcionamento, que pode ser legal para ti, pode não ser para ti, e eu talvez possa trabalhar lá meia boca. Não era nem o que eu queria, nem o que eu não queria, mas eu tô lá, sabe? E aí, então, eu acho que, primeira coisa, as empresas contratarem pessoas que se conectem com a sua cultura, né? Ótimo. Eu acho que buscar talentos que têm a ver com a tua forma de conduzir o teu negócio, que sejam engajadas, que estejam felizes lá, é um ponto muito importante. Segunda coisa que uma empresa deveria fazer, capacitar suas lideranças. As lideranças precisam conseguir identificar os seus níveis de estresse e, assim, elas conseguem identificar o nível de estresse das outras pessoas e saber quando as coisas não estão legais para poder direcionar. Porque a liderança ela não precisa tratar ninguém, né? Ela não é psiquiatra, ela não é psicóloga, ela não foi formada para isso. Mas ela precisa conseguir identificar que as coisas não estão legais e que aquela pessoa precisa de ajuda. E aí ela vai pedir ajuda para alguém. Seja o RH, ou seja a área de saúde da empresa, enfim. E aí, então, treinando as lideranças, eu acho que as empresas precisam ter políticas internas claras, né? Que tornem as coisas claras para as pessoas, porque também dificuldade de comunicação, de entendimento, situações obscuras trazem fantasias para as pessoas, medo, insegurança e adoece, né? A outra coisa que eu acho importante é discurso alinhado à prática. Então, não adianta eu dizer que vocês têm mesa de ping-pong, que vocês têm um plano de saúde super bom, que vocês têm tratamento a hora que vocês quiserem, mas eu não deixo vocês fazer horário de almoço, eu não deixo vocês fazer intervalo intra-jornadas, eu não cuido, eu só estou fazendo de conta que eu estou tendo um lugar legal, mas as pessoas são escravas do trabalho. Então, como é que eu crio realmente políticas internas que sejam vividas na prática e não só estejam no papel, né? E por aí vai, sabe? Eu acho que
Que é isso, esse é o papel da empresa, sabe? A gente, claro, né? A gente olha, as empresas têm diferentes níveis de maturidade para gestão e para saúde também, né? Para gestão de saúde também. Mas muitas vezes as empresas querem oferecer, eu quero contratar vários parceiros porque eu quero te dar atendimento psicológico, atendimento médico, assessoria jurídica, e aí eu te dou um monte de coisa. Mas eu tô te adoecendo, tu entendeu? E aí eu tô te dando os tratamentos. Não precisa dar os sabe? Faz o antes, tenta evitar isso, né? E aí eu acho que essa é a questão de eles trabalharem na antecipação. Como é que o meu negócio não adoece as pessoas para que eu não precise ter 1000 tratamentos aqui, né? O ideal é não precisá-lo, né? O ideal é não precisar, né? Essa questão das expectativas. O primeiro item ali que ela falou, né? Que é como é que eu também, como indivíduo, preciso me responsabilizar pelos lugares que eu escolho, né? Então, outro dia eu comentava, assim, agora está muito na moda, né? O ambiente tóxico, o chefe tóxico, né? E aí, daqui a pouco, tudo vira tóxico, né? E aí, porque eu não consigo colocar limite, porque eu não consigo... Né? E eu acho que esse ponto é bem importante, né? Tu também poder identificar o que é tóxico e o que não é tóxico para ti. Né? E para isso, acho que sim, acho que as empresas também poderem estar alinhadas. Né? Existem empresas que são mais agressivas em termos de resultados e que talvez não sirva para mim. E que aquilo ali vai ser tóxico, né? Então, mas pode servir para outra pessoa. Mas pode servir para outra pessoa. É isso aí. É isso, que a gente coloca um padrão de empresa legal... Isso. E aí a gente quer que exista só aquele tipo de empresa legal. Só que como nós, pessoas, somos diferentes, então, assim, tá tudo bem. Existirem culturas diferentes, uma cultura comando-controle, uma cultura super do prazer, uma cultura focada no cliente, uma cultura, sabe? E aí eu vou ver o que se adapta ao meu estilo e vou buscar isso. Isso aí. Não, sem dúvida. Eu acho que novamente vem o tema da pessoa se responsabilizar, né? Da autorresponsabilização, né? Seja pela sua saúde, seja pelo enquadramento daquilo que ela vai fazer. Claro que existem várias variáveis aí dentro, né? Assim, infelizmente, uma questão de mercado, às vezes a pessoa faz o que dá, não aquilo que ela gostaria de fazer. Vamos ter que falar a verdade aqui, né? Nossa realidade de mercado é essa, mas na medida do possível a gente tem que cuidar disso, porque exatamente essa desincronia acaba gerando... Mas ainda assim, Carlos, mesmo quando eu estou num lugar onde foi o que deu para fazer, a gente fazer isso com intencionalidade, sabe? Porque senão tu fica sempre naquele... poder dizer assim, não, beleza, é o melhor lugar que eu posso estar agora, mas... assim que der, eu vou... Qual é o meu prazo, né? Qual é o meu plano para isso, né? Porque ou seja, não se coloque nessa sabendo que não deveria e permaneça lá sem um plano. Sem um plano de querer, né? De mudar, de tentar sair, de fazer... Ou seja, faça alguma coisa com isso, né? Perfeito. É isso aí. Assim, e vocês que trabalham com várias empresas, no caso, né, Lisandra e tu, diretamente envolvida com essa questão de... Vocês começaram fazendo por vocês mesmos, depois começaram criaram essa oferta para o mercado, assim... A gente falou um pouco aqui, mas tentando tangibilizar, assim, o que uma empresa hoje poderia ganhar investindo na questão de saúde mental? Assim, quais são o que ele vai ver como possível resultado desse investimento que ele fizer isso na empresa dele? Olha, fora a questão de produtividade, né? Que eu acho que pessoas que estão no uso das suas faculdades mentais, né? Ela consegue se concentrar mais, ela consegue ser mais produtiva, ela consegue estar aqui, né? De corpo presente. Então, eu acho que a primeira coisa que a empresa deve colher é a questão da produtividade, mas eu acho que ela também alcança essa fidelidade. As pessoas vão pensar 2 vezes antes de sair dali. Sabe? Que é que nem dizem assim, né? Tu pode abandonar a empresa ou não por causa da tua liderança, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente se vincula, a gente se sente bem naquele lugar. E quando a empresa investe na saúde mental e se preocupa com isso, o senso de pertencimento das pessoas aumenta. E isso é constatado em pesquisa, né?
A própria GPTW tem dados sobre isso, né? Então, realmente, né? E ainda tem dados, assim, financeiros, né? Que fala assim, ó, que a cada $1 investido em saúde mental, $4 retornam para a empresa em produtividade, né? Em resultados. Então, existem muitos dados mostrando que esse caminho, ele é favorável para a organização, sabe? É claro que tu precisa saber o como fazer, né? É como eu disse para vocês. Se eu preciso entender o que faz sentido para esse lugar aqui, né? Que ações, porque saúde mental é um tema amplo. E aí, quando eu vou me debruçar na saúde mental dessa empresa aqui, eu vou precisar entender o que está impactando a saúde mental. São as questões de liderança? São as questões entre colegas? É o volume de trabalho? É as pessoas não conseguirem organizar sua rotina, porque ainda esse ponto é super interessante, né? É como a gente ouve as pessoas dizerem que elas são sobrecarregadas, e muitas pessoas, quando a liderança senta para fazer o one-on-one, conversa e entende a rotina, ela percebe que a pessoa, na verdade, ela não sabe priorizar, ela não sabe organizar a rotina de trabalho dela, então ela está sempre começando 1000 coisas, não terminando nenhuma, com aquela sensação de que não fez. E isso adoece. Então, a empresa também pode desenvolver uma ação para ajudar as pessoas, como que eu planejo a minha rotina, como que eu organizo as minhas prioridades, como que eu gerencio isso que está aqui na minha responsabilidade. Como é que eu volto com a minha liderança e digo, olha só, eu tenho isso para fazer, tu me passou mais isso e da outra área veio mais isso. O que eu posso abrir mão aqui, porque a minha jornada termina em tal horário, eu vou embora. Eu vou continuar amanhã, né? Mas não, as pessoas vão abraçando e, às vezes, trabalhando fora do horário sem contar para a empresa, achando que está fazendo uma grande coisa, né? E isso não se sustenta, porque quando eu levo o trabalho para casa, trabalho fora do horário, não ganho hora extra porque eu não contei para o meu chefe, não registrei, ninguém está sabendo, essa conta volta. Porque o dia que eu tiver uma insatisfação com a empresa, eu vou cobrar tudo isso. Pô, mas aquele dia, e eu me dediquei, e eu trabalhei de graça. Então, assim, né, tem que ficar muito claro. Assim, a gente está aqui trocando o nosso trabalho por uma remuneração. Nós temos uma liderança que o papel dessa liderança é facilitar, é me orientar, é me dar os caminhos, né? Me ajudar nessas dificuldades, daqui a pouco, de priorização, para que, então, eu não chegue nesse momento, né, de estar esgotado e de não... Né, por isso da importância da autorresponsabilidade. Exatamente. Né? Por isso da importância da autorresponsabilidade. E assim, Lisandra, que ferramentas, né, ou recursos as empresas podem utilizar aí para avaliar, para monitorar a saúde mental? Existe alguma coisa já no mercado? Existe, sim. E tem várias formas de tu checar, né? De tu mapear. Desde questões dentro da própria pesquisa de clima, né? Que algumas empresas já verificam se esse é um ambiente psicologicamente saudável para se trabalhar, como é que eu consigo equilibrar as necessidades da minha vida, né, com a questão do trabalho. São algumas formas de tu entender como é que está o termômetro nesse lugar. Até mapeamentos mais profundos, né? Que a gente pode fazer especificamente sobre a pauta de saúde mental. E aí, existem ferramentas para isso, existem escalas que podem ser utilizadas para as pessoas responderem. E que o importante é que, se a empresa quer aprofundar, que ela busque profissionais que são qualificados para isso, que vão conseguir fazer uma leitura adequada dos resultados, que vão conseguir desdobrar esses resultados da forma adequada, que isso não gere pânico na organização, né? Que isso não assuste as pessoas, que isso não gere culpa para quem recebe o resultado, muitas vezes, né? Ou paralise, né? Que as pessoas consigam agir em cima dos resultados. Então, consultorias profissionais, né, que são da área, podem ajudar as empresas nesse mapeamento, né, nessa investigação. Sim, a se aprofundar. A se aprofundar nisso. Sim, a ideia é que
chamar profissionais para trabalhar com isso é a melhor indicação, no caso. Às vezes a empresa pode ter algum especialista dentro da empresa que trabalhe com isso. Né? Mas precisa ser, exatamente, né? Eu acho que é uma pauta delicada, né? Exatamente. E a gente encontra de tudo na internet, né? Questionários que prometem diagnósticos, e não é esse o objetivo, né? Uma empresa, ela está ali para entender como acontece as coisas dentro do seu ambiente, mas ela não está ali para fechar diagnóstico das pessoas, né? Isso é de uma outra esfera. E tudo que tu levanta de expectativa e de dados, tu precisa dar uma devolutiva para as pessoas, tu precisa dar um retorno, tu precisa dar um encaminhamento para isso, né? Então, esses tempos ainda conversava com uma empresa sobre isso, né? Quero saber quantas pessoas com burnout tem aqui que nós não estamos sabendo. Beleza. E se tu identificar 50 pessoas com burnout, o que tu vai fazer com essa informação? É cuidado com o que você pergunta, né? Cuidado com o que você pergunta. Pode acabar descobrindo a resposta e vai ter que fazer alguma coisa com isso. Vai ter que fazer alguma coisa. Agora, independente de eu saber se tem 50 pessoas com burnout ou 20, eu tenho um compromisso de olhar para as minhas políticas internas, de ensinar para as pessoas que sinais são indicativos de que ela precisa procurar ajuda, né? As empresas gostam muito agora, vem o momento que as empresas gostam do Setembro Amarelo, né? Aí, Setembro Amarelo, todo mundo quer falar sobre o assunto, só que esse assunto é um assunto do ano todo. O ano todo tem pessoas que sofrem, tem pessoas deprimidas, tem pessoas com crises de pânico, com ansiedade, né? E como é que a gente mantém vivo esse assunto de orientação durante o ano todo? O que eu percebo é que é muita sinalização de virtude e pouca, né? Porque assim, né? Chega o Setembro Amarelo, é um oba-oba, né? Mas quando a gente vai entrar lá nos meandros do negócio, nem sempre as coisas estão tão colocadas, né? Concordo. O Setembro Amarelo é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. E é as práticas do dia a dia, né? É o jeito que o líder trata o funcionário, é o horário que ele pergunta alguma coisa que às vezes é fora do horário, é o exemplo que ele dá, né, Lisandra? Que eu acho que também isso é super importante, né? Falando um pouco de liderança, né? Falando nisso, né? Falando de liderança, como é que a liderança, para os líderes que estão nos vendo agora aí, como é que você, líder que está nos enxergando agora, está nos assistindo, como é que você pode contribuir para promover a saúde mental aí dentro da empresa? Qual o papel do líder? Acredito que as lideranças podem contribuir conhecendo seus times, né? Tendo proximidade com as pessoas, conseguindo comunicar e transmitir de forma clara o que ela espera das pessoas e, no caso, o que ela espera conforme a estratégia da empresa, né? Não é o que ela espera desconectado do... né? Então, conseguir ser esse elo de conexão entre o que a empresa precisa, espera e o que a pessoa precisa fazer. Essa coisa do discurso alinhado à prática, que eu acho muito importante. Evitar os favoritismos, né? Então, a liderança ela tem que conseguir, enfim, né? Atuar conforme a característica daquele time, né? Não adianta eu ter os de sempre e... Isso vai trazer algumas dificuldades, né? E para mim, assim, né? E se cuidar, né? Se cuidar. Porque se o líder está descompensado, se ele está desequilibrado, vai ser difícil de ele conseguir manter essa conexão com o time, né? Então, ele tem que se cuidar. Se eu sou uma liderança que estou ansiosa, que estou deprimida, que estou tendo crises de pânico, de ansiedade, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso fazer isso, né? E desmistificar o assunto, né? Porque ainda é um pouco tabu, ainda é feio, né? E se eu não aceito, não procuro, não torno isso uma pauta natural, o meu time também vai ter vergonha, vai achar feio, não vai achar legal, né? Fazer o seu tratamento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que sim. Acho que, em primeiro lugar, é cuidar a si, né? Mas tu sabe que tem acho que um ponto também que eu sempre comento, assim, com os meus clientes e também vivi isso na prática. Acho que não tem melhor maneira de garantir um ambiente psicológico
saudável do que criar relação de confiança. Exatamente. Né? Exatamente. Criar relação de confiança. Então, colaborador abandonado é colaborador doente. Agora, se eu tenho uma sequência em que eu acompanho, eu garanto que ele se sinta importante. Quando eu trago algum feedback, ele sente que a minha intenção é boa. Isso tudo é ambiente seguro. Né? Exatamente. E saber estabelecer conversas difíceis, né? Isso aí. Porque isso vai acontecer para todo mundo. Todo mundo que ocupa um cargo de liderança vai, em algum momento, precisar ter uma conversa que não é tão legal. E como é que tu cria um ambiente para isso e tem essa relação de confiança para que ele perceba, né, assim, a tua intenção. Isso. Acho que é importante dizer que ambiente seguro não é ambiente livre de conversas difíceis. Exatamente. É o contrário. Inclusive, é o contrário. Se tu evita isso, tu acaba expulsando. Isso eu já vi também, tá? As lideranças com medo de causar um problema psicológico no colaborador acabam não falando para ele. Mas aí tu causa outro. Então, também é complexo, né? É super complexo, né? É super complexo. Mas, bom, Lisandra, e só para a gente finalizar, assim, algum dado sobre saúde mental, assim, que tu tenha, né, ou seja, dos teus clientes, ou que tu saiba, né, sobre saúde mental nas empresas, tem alguma coisa, assim, que tu tenha conhecimento, enfim, seja ali dali, assim, tá surgindo muito, isso aí já é alguma coisa, o que tu pode dizer, assim? Se está aumentando os casos, sim, isso. houve um aumento de 40% nos casos de saúde mental quando a gente olha para os dados do INSS de 2022 para 2023. 40%? 40%, né? Então, 40% em um ano. Então, assim, realmente é um... claro, existe também... esses dias a gente estava discutindo sobre isso, né? É claro, todo mundo percebe que os casos aumentaram, né? Mas também as pessoas estão sabendo mais identificar, estão indo mais ao médico, estão pedindo mais ajuda, né? Então, acho que tudo isso favorece, né? Para que a gente tenha um aumento desses dados. E que bom, né? A gente precisa fazer alguma coisa com isso. Sim, né? Não se sabe se aumentou ou se as pessoas passaram a se dar conta disso, né? Exato. Mas, aumentou. Mas eu também... acho que as pessoas começaram a procurar mais. A gente... porque, assim, né? Como é que os dados do INSS são medidos através dos CIDs, que são encaminhados os afastamentos, né? E, então... a doença crônica, a doença mental, ela pode, por exemplo, ser origem ou consequência de uma doença crônica. Então, quando eu sou encaminhado para o INSS por um afastamento, que daqui a pouco ele é recorrente, sei lá, vamos pensar em alguma outra patologia, sei lá, cardíaca, questões de dor crônica que as pessoas têm, N outros motivos que daqui a pouco eles podem chegar lá e não configurar uma doença mental. Mas hoje, possivelmente, já se identifica muito mais CIDs relacionados à doença mental e chega lá essa informação. Então, a gente consegue ter um olhar um pouco mais próximo da realidade. Sim, assim, né? Antes era meio camuflado pela doença crônica, né? Sim, a gente fez um cruzamento, estava olhando assim como os afastamentos, por exemplo, com CID-M, com as doenças osteomioarticulares, elas têm um fundo de doença mental, né? Então, assim, eu tô com fibromialgia. Eu tô com problema, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor na cervical, eu tenho não sei o que, daqui a pouco... Isso, por trás disso, eu tenho também outras questões, só que a patologia de origem que me levou para o afastamento foi esse. Né? Mas quando eu vou aprofundar, existe uma doença psiquiátrica de base que está... Levando aquilo ali. Né? Então... Bem interessante. 40%. Que loucura, né? Mas legal. Lisandra, quero te agradecer pela tua presença. Esse tema aí é sempre muito legal, num meio aqui de psicólogos, né? O Carlos é o... não, eu não sou o infiltrado. É o infiltrado no clã aqui, né? Então, te agradeço muito pela tua participação. Pessoal, então fiquem aqui, encaminhem esse vídeo
para quem se interessar, né, Carlos? Para Exatamente. líderes, para gestores, para empresários, né, que querem trabalhar saúde mental. E se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Obrigada, Elisandra. Obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez. Até a Valeu. próxima. Tchau. Tchau, tchau.